Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, olha a cara de quem acertou. Deu uma cravada em uma teoria absurda de que o Itadori, a produção, a criação do Itadori sempre esteve por detrás de Kenjaku e os dedos do Sukuna, ou melhor, um dos dedos do Sukuna. E é o que a gente vai comentar e analisar depois que a versão oficial do capítulo saiu. Amanhã a gente vai trazer uma análise completa sobre a versão oficial. Só que aqui a gente vai abordar só este ponto e essa fala do Sukuna de que o Itadori é uma produção, de que ele nasceu já com um dos dedos dele selados em seu corpo. A gente vai explicar todo esse contexto logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante, gente, você reagir aos nossos conteúdos, seja através do seu like, que é muito importante, seja através do compartilhamento ou de você se inscrever no canal do Geek Brasil. Cara, isso nos ajuda pra caramba e a plataforma nos entrega ainda mais. E você também pode ler a minha light novel Que Haja Luz. Minha história, escrita juntamente com os inscritos, você pode acompanhar tanto no Tapas quanto também na Novel Mania. Novel Mania a gente está progredindo pouco a pouco, então você pode acompanhar a leitura semanalmente por lá. Sempre ali 2 ou 3 capítulos por semana, você pode ler na Novel Mania ou pelo Tapas, você já pode acompanhar tudo de uma vez. Você já pode engrenar e ir lá para ler mais de 114 capítulos gratuitos e uma história bem interessante. Os links estão na descrição e vocês podem acompanhar por aqui. Vamos lá, né? Quem diria que a nossa teoria que a gente trouxe há mais ou menos quase um ano atrás, dá mais ou menos ali uns 8 meses atrás, nós acertaríamos de que Yuji Itadori, a criação de Yuji Itadori tem a ver ali com um dos dedos do Sukuna. A gente trouxe aqui a teoria de que o 20º dedo do Sukuna era Yuji Itadori. Só que na verdade é o primeiro dedo. O primeiro dedo de toda a história era Yuji Itadori durante todo este tempo, durante todo esse ponto. Isso é algo interessante. E como eu falei pra vocês, a partir daqui do dia 25 de julho de 2023, a gente trouxe essa teoria com todos os detalhes, todas essas ideias. A gente trouxe, é claro, no vídeo falando sobre o 20º dedo, mas o capítulo foi completamente pro lado oposto. Sempre o primeiro dedo ou um dos dedos do Sukuna esteve perdido por aí e a gente tem detalhes e pontos bem interessantes pra gente abordar aqui nesta visão. Tudo isso porque no capítulo 257 nós temos uma fala muito interessante do Sukuna. Sukuna tá falando com o Uraume e aí ele tá explicando ali pro Uraume, ou pra Uraume, né, dependendo aí da visão, ele tá explicando que o Yuji Itadori, ele nasceu com um dos dedos selados dentro de si e por isso ele sempre foi um jogador da migração à extinção ou do jogo do abate, por isso que ele sempre foi colocado como um jogador. E a gente sempre se questionou, a gente sempre teve esse questionamento do porquê que o Itadori estava na lista de jogadores desde o começo, sendo que todos os feiticeiros que reencarnaram na Era Moderna tiveram que entrar na barreira para se tornarem jogadores, mas o Itadori não precisou. Então aqui o Sukuna está explicando que o Itadori já estava classificado dentro do jogo do abate, dentro da migração à extinção, desde o começo na base do seu nascimento. E é por isso que o Kenjaku vai lá e conversa com o Choso, dizendo nesta visão de que tanto o Sukuna quanto também o Itadori são os furacões, aquilo que movimenta o mundo Jujutsu. Serão aqueles que vão movimentar o mundo Jujutsu. E a gente tem essa perspectiva de uma forma ali que não foi muito bem abordada nas primeiras traduções, mas agora com a versão oficial e também com os japoneses comentando um pouco mais sobre o capítulo, nós temos um pouco mais dessa construção. E aí, como eu falei pra vocês, tudo isso vem por causa desses ideogramas aqui. Esses ideogramas, eu vou voltar aqui só pra vocês
verem ainda mais, esses ideogramas marcados aqui em amarelo é a fala que o Sukuna utiliza. Então, naturalmente, ou por natureza, ou por nascimento, o Itadori teve os dedos do Sukuna, ou dedo do Sukuna, selado, né? Um dos dedos do Sukuna selado dentro de si. E aqui que tá o segredo. É aqui que tá a forma como as traduções prévias acabaram deixando isso passar de lado. Mas as traduções oficiais, que nem sempre ali acabam sendo completamente relevantes, né? Dava para ter sido ali de uma forma melhor, principalmente a versão inglesa, que é horrível. É uma outra experiência se acompanhar a versão oficial de Jujutsu Kaisen em inglês, porque, cara, é aterrorizante a versão oficial em inglês. Mas o ponto aqui é que eu já tinha visto, pessoal que tá lá no Discord, se você não participa do Discord, a gente já tá comentando, já tá levantando essa bola desde lá atrás. A gente já tá comentando isso desde quinta-feira sobre essa possibilidade. Eu fiquei, basicamente, nessa frase aqui do Sukuna, eu fiquei cerca de 4 horas tentando traduzir e entender o contexto para saber se era exatamente isso que eu estava entendendo. E eu fiquei 4 horas traduzindo e eu falei, caraca, dá pra ser sim o Itadori ter o dedo do Sukuna selado dentro de si desde o seu nascimento, desde sua concepção. Só que eu não falei nada porque, cara, eu não vou comentar alguma coisa que pode ser tão crucial pra história, sendo que o meu japonês não é tão assim fluente, né? Não é tão fluente assim. Então eu deixei quieto, só comentei com o pessoal do Discord, mas já estava de olho nisso. E aí, quando veio a versão oficial, nós podemos linkar e começar a dizer que sim, gente, Yuji Itadori tem de tudo, ou na verdade, tem para ser concretizado como um personagem feito, criado por um dos dedos do Sukuna. Então o Allen, ele acabou trazendo a mesma percepção que eu tive quando eu li o capítulo em japonês. Só que o Allen, ele se adiantou, né? Aqui no Twitter, o Allen acabou se adiantando e ele trouxe algumas visões, alguns pontos bem interessantes. E aí ele comentou o seguinte: foi um dia normal de vazamento e muitos se perguntaram sobre o diálogo do Sukuna na segunda página. Depois de verificar a tradução, você pode chegar à conclusão de que Yuji é literalmente o dedo do Sukuna, que não estava disponível para o próprio Sukuna. A maioria do fandom japonês também pensa dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Então aqui a gente já estava começando a falar, começando a concretizar essas ideias de que poderia ser a forma do nascimento. E lá no Discord a gente já estava trocando essa ideia e conversando sobre essa visão. Mas o Allen, ele se adiantou à versão oficial e acabou trazendo a sua visão sobre esse assunto. E ele acabou cravando, o Allen acabou cravando, dizendo sobre essa ideia. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó: Sukuna não poderia reencarnar com aquele dedo selado por Kenjaku em Yuji desde o nascimento. Foi um problema desde o início não ter sido contado como consumido, mas selado por algum motivo, e Yuji também sobreviveu ao nascer. Então, talvez, nós ainda não sabemos, mas pode ter um aspecto bem diferente no nascimento de uma criança que possa fazer com que ela consiga ser mais resistente ao poder de um feiticeiro, de um objeto amaldiçoado ou coisa do tipo. O Kenjaku, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele sabe de muita coisa do mundo Jujutsu, tanto ali dos seus experimentos, das suas formações, das suas experiências. Então talvez essa ideia dele saber que um objeto amaldiçoado desde o nascimento de uma criança, estando selado dentro de uma criança, poderia dar a ele uma resistência maior. E é por isso que o Sukuna não conseguiu encarnar no Itadori assim que ele nasceu. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse ponto daqui a pouco. Mas aí ele segue explicando uma coisa interessante, muito interessante, sobre que, na verdade, durante todo esse tempo, ou digamos assim, até Shibuya, quando nós achávamos que o Itadori teria ali 15 dedos, na verdade ele já teria 16 dedos. Porque olha só,
Quando a gente começa a contar a quantidade de dedos que o Itadori já tinha dentro de si, nós temos um na qual ele acabou achando na escola, o 2 na forma como ele consegue encontrar, né, que o Gojo dá pra ele lá no começo, o 3º lá no centro de detenção, quando ele acaba encontrando, o 4º quando eles encontram lá na ponte, né, até que o Fushiguro consegue encontrar, o 5º ele consegue encontrar com a Mimiko e também com a Nanako. Então até aquele momento foram 5 dedos do Sukuna que o Itadori acabou devorando. Aí veio o Jogo e distribuiu pra ele mais 10. O Jogo acabou vindo e distribuiu pra ele mais 10. Só que, no caso, quando o Kenjaku ele quebra aquele selo do capítulo 136, se der eu vou colocar aí também na base da edição, quando o Kenjaku ele quebra o selo, ele acaba quebrando também esse poder do dedo no Itadori. E como já tinha um grande mar de energia amaldiçoada do Sukuna dentro do Itadori, quando veio mais um dedo para o Sukuna não sentiu, porque tanto a alma do Itadori quanto também a alma do Sukuna já tinham se assimilado à energia amaldiçoada. Lembram lá no capítulo 3, ou no capítulo 2, alguma coisa assim, o Gojo ele olha com os 6 olhos lá para o corpo do Itadori e ele fala o seguinte: olha, já se misturou, né? O poder, a forma ali da energia amaldiçoada do Sukuna já havia se misturado ao corpo do Itadori. Isso é muito importante pra gente frisar de que, na verdade, não eram 15 dedos em Shibuya, mas sim 16. E aí, no caso, nós teríamos mais 3 dedos, que são esses que estão na tela, com a Uraume dando para o Sukuna, se eu não me engano, no capítulo 222. Se eu não me engano, no capítulo 222, que é o capítulo de virada, ali quando o Gojo sai do reino da prisão, que é no 221. E então, nós temos o dedo, o 20º dedo que estava com o Gojo, que esteve com o Gojo durante todo esse tempo, que é o dedo na qual o Yuta devorou para conseguir utilizar os cortes, que a Rika e também o Yuta acabaram devorando para conseguir os cortes do Sukuna. Então, nós achamos que o Itadori e o Sukuna haviam conseguido devorar 19 dedos, mas na verdade o Sukuna sempre devorou, juntamente com o Itadori, 18. E de bônus, quando ele entrou dentro do corpo do Itadori e o Kenjaku quebrou o selo, posteriormente acabou quebrando o selo, aí o Sukuna recebeu a energia de mais um dedo, contabilizando 19. E aí o Sukuna veio e produziu mais um dedo através da energia do seu corpo. Isso aqui que é importante. Esses são detalhes interessantes para frisar para nós de que durante toda a história o Gege esteve pensando que o Itadori era um dos dedos do Sukuna, que ele foi originado através de um dos dedos do Sukuna. E aí o Alien ele continua dizendo o seguinte, ó: além disso, o que ainda acrescenta mais provas é que o Sukuna estava ciente de que o dedo talvez tenha sido usado em uma criança gravidez por Kenjaku, mas ele não ligou os pontos até vermos o Sukuna lembrar aquele menino daquela época, e segue dizendo que o Kenjaku faz coisas distorcidas no capítulo 214, né? Faz coisas estranhas, bizarras no capítulo 214, e aqui, como a gente tinha falado no vídeo de quarta-feira, o Sukuna ele já estava sentindo que tinha alguma coisa estranha com o Itadori, e até mesmo a formação do Itadori leva a isso, até mesmo a formação, a criação do Itadori, dele fazendo parte da outra liga, né, do outro irmão ali do Sukuna, né, do irmão gêmeo do Sukuna, tem essa visão do porquê que o Sukuna ele odeia tanto o Itadori, porquê que o Sukuna odeia tanto essa visão relacionado ao Yuji. E aí ele continua aqui, voltando então ao assunto do Kenjaku, de que a única coisa que podemos pensar é que Kenjaku selou o primeiro dedo durante a gravidez, mas colocou um selo avançado nele, talvez para ficar inativo até que o Yuji comesse o dedo na escola. Kenny pode fazer selos avançados de dentro do dedo, e isso faz sentido, já que ele fez todos os objetos. A gente começa a pensar aqui da ideia de que o Kenjaku, ele é um ser que consegue pensar muito além, é um dos feiticeiros mais avançados, tanto em técnica de barreira quanto também de selos, e eu não duvido de nada que o Kenjaku possa fazer, do que ele possa criar.
E aqui nós temos um pouco mais dessa visão, mais uma vez, de como o Kenjaku ele esteve manipulando toda essa situação. E agora o caos e o terror está começando a cair no colo do Sukuna. E ele está sentindo, meu amigo, ele tá sentindo do próprio veneno. E aí então começam os detalhes bem interessantes, porque o Allen, ele fala o seguinte: a gente pode se lembrar também do útero amaldiçoado desde o início. O ventre amaldiçoado, onde o espírito amaldiçoado nasceu com o dedo do Sukuna dentro do útero, assim fortalecendo. Olha só, a gente tem esse quadro muito importante de que esse espírito amaldiçoado, ele acabou nascendo lá, antes do Itadori acabar morrendo, e ele foi fortalecido através dos dedos do Sukuna. Ele nasceu através do dedo do Sukuna. Então ele acabou ganhando força, acabou ganhando poder por causa do dedo do Sukuna. Acabou ganhando resistência e habilidades. Então, nós temos essa visão também de que talvez o Itadori com o dedo do Sukuna selado dentro de si, é por isso que ele se tornou tão resistente a veneno, ele se tornou tão resistente a veneno desde o começo e ao mesmo tempo tão resistente aos poderes e à energia amaldiçoada do Sukuna. Porque primeiro, ele era filho do Jin Itadori, que é a reencarnação do irmão do Sukuna. Então, a sua alma já estava pronta para se adaptar aos poderes do Sukuna. E o segundo é que com o dedo do Sukuna selado dentro de si, o Itadori ficou se adaptando e absorvendo a energia amaldiçoada do Rei das Maldições durante todo esse tempo. O que marca para nós cada vez mais esses detalhes pensados por Gege Akutami de que desde o início, ele estava pensando que o Yuji era sim um dos dedos do Sukuna. E aí, para você que tá com dúvida se essa tradução minha tá certo ou não, o Lightning, se você é da fã do Jujutsu Kaisen lá no Twitter, você conhece o Lightning, né? Ou a Lightning. Você sabe que ela é pedrada na tradução. E ela foi comigo. Ela foi comigo aqui mostrando sobre a ideia e o ponto de vista de que é realmente a forma do Itadori ser o dedo do Sukuna. E aí a gente tem a frase, o comentário dela aqui, na tradução dela aqui. Você já sabe disso, mas Yuji Itadori como jogador do Cooling Game, né, que é a migração à extinção, nasceu com um objeto amaldiçoado, meu dedo selado dentro dele. Era preciso garantir sua força como embarcação, ou seja, receptáculo. E assim ele boceja, como se aquilo para ele não fosse nada, né? Como se quisesse passar uma imagem de como se fosse nada. Na tradução oficial, o próprio Sukuna fala dedos do Sukuna. Ou seja, ele nomeia o objeto amaldiçoado, que é o seu dedo, como um objeto por si só. Ele dá o título do dedo como dedo do Sukuna. Ou seja, é claro a revisão de que o Sukuna estava dizendo que o Itadori havia nascido com seu dedo selado dentro de si. Isso garantiu que o Itadori se tornasse um jogador do jogo do abate, do jogo da migração à extinção, ou seja, como você queira chamar, desde o começo ali da saga. E aí, Uraume começa a dizer assim, começa a pensar, eu vejo, mas isso não significa que ele está escondendo a mesma habilidade latente de Sukuna-sama, de que se o Sukuna conseguiu chegar nessa visão, nessa habilidade, nesse tipo de poder, será que Yuji Itadori também não consegue chegar neste nível de habilidade? E aqui tem um detalhe perfeito do Toji que explica completamente. O Toji acabou comentando lá no Twitter, se você não me segue lá, @LPGeekBrasil, e o Toji acabou trazendo o seguinte: não, o dedo só foi selado no Yuji, para ele poder se adaptar e conseguir conter o Sukuna. Depois que o Sukuna entra no corpo dele, ele absorve toda a energia e quando sai do corpo do Itadori, leva tudo. Aí vem o plot. Itadori foi inundado a energia do Sukuna desde o nascimento. E aqui ele comenta, o Kenjaku sabia que o Itadori precisava de idade para digerir tudo isso, e foi planejado o segundo dedo próximo logo na escola, que o garoto estudava. No mangá fica certo que a Nanako e a Mimiko estavam vigiando o Yuji na escola. É mais ou menos, né? Mas o ponto aqui é que a Nanako e a Mimiko é só uma teoria, não tem nada confirmado de que elas estavam lá, mas sim, tem duas personagens muito parecidas com a Mimiko e a Nanako lá no primeiro capítulo, que pode ser uma ideia e uma visão relacionada a que o Itadori iria mesmo comer o segundo dedo para ativar ali a energia amaldiçoada do Sukuna dentro de si.
Mas o ponto trazido aqui pelo Toji, ele é crucial pra gente entender de uma vez por todas do porquê que o Itadori acabou nascendo, acabou sendo criado com o dedo do Sukuna selado dentro de si, porque isso daria a ele uma resistência absurda à energia amaldiçoada do Sukuna com a forma de ser criado, de ser ali originado com isso. E aqui nós temos o grande gap, né, que eu comentei na teoria de 8 meses atrás, e esse é o ponto crucial, porque quando o Fushiguro ele encontra o Itadori lá no capítulo 1, ele sente que o objeto, né, ele fala assim, ele olha para o Itadori correndo para lá e ele fala: a presença do objeto amaldiçoado ficou ainda mais forte agora. E aí ele fala: ô, você aí. Aí ele chama, depois ele comenta como é rápido, né? Já mostrando que o Itadori tinha alguma coisa em comum. Só que, quando a gente vai observar isso mais pra frente, quando o Itadori mostra a caixa está vazia. O dedo não está mais ali com o Itadori, está lá com seus amigos. O que a gente entendeu na época de que era apenas o resquício. O Megumi, o Fushiguro, estava sentindo o resquício da energia do Sukuna, do dedo do Sukuna no Itadori, porque ele estava com a caixa. Mas o ponto é que ele diz o seguinte: a presença do objeto amaldiçoado ficou ainda mais forte agora. Ou seja, pode ser que isso aqui seja um foreshadowing para nos indicar, para nos mostrar de que desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami estava pensando em fazer do Itadori um dedo do rei das maldições. Desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, estava indicado que Yuji Itadori teria um dos dedos do Sukuna selado dentro de si. E quando o Sukuna saiu do corpo do Itadori, acabou levando 16 dedos, ao invés de levar 15, como a gente estava pensando. Gege fez um malabarismo ali com a quantidade de dedos. A gente achava que o dedo mais importante era o dedo que o Yuta tinha devorado, mas na verdade o dedo mais importante sempre esteve selado no Itadori desde o começo do mangá. Que plot twist, filha da mãe.